Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Glória a Deus. E dentro dessa sequência, dessa palavra, dirijo a você que está acompanhando agora, ou você que está na segunda parte aí do Maná Diário. Também. A gente tem que entender as coisas de Deus como elas são. Não como a gente cria ou como a tendência cria, né? Por exemplo, essa mensagem do Pensador falou sobre você ver os pecados como Deus vê e buscar o arrependimento. E eu quero falar hoje sobre arrependimento tendo uma ótica até de uma abordagem diferente, né, do que a gente está acostumado, tá? Vou ler para nós primeiro aqui, ó. Lucas 3, verso 7 em diante. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Ou seja, as pessoas, olha a dinâmica, as pessoas iam até ele para ser batizada e olha o recado que ele dava. Pensa lá no batismo, você fala isso, raça de víbora, vem, entra na piscina. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado, ou contentes com o seu salário. Né? Soldados interrogaram, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, ou seja, não rouba ninguém, não cometa corrupção. Né? Contentem-se com o vosso soldo, o seu salário. Né? Eu li essa versão aqui, Almeida Revista Corrigida, né? Ela é mais culta, né? Mas a gente vai comentar a palavra, você vai entender. Então, João Batista começa a falar sobre o reino de Deus e ele entra, ele dá uma... ele é um pré... Ele faz a preliminar, né? Vamos dizer, de Jesus. Ele não tem, quando você assiste lá a luta oficial do UFC, tem aquelas lutas preliminares, aí tem o card principal, né? Então, João Batista ele veio à frente, preparando o caminho, anunciando, né? Deus trabalha de maneira organizada, de maneira hierarquia, para que tudo dê certo. Tá? A hierarquia ela é um plano de Deus que envolve responsabilidade extrema. Satanás aproveitou disso, desse sistema tão organizado, tão eficiente da hierarquia, e implantou no reino das trevas, que existe a hierarquia das trevas.
Então, João Batista chega falando de arrependimento. Só que o que tem muito no arrependimento, na visão das pessoas hoje, é um romantismo no arrependimento. O que é esse romantismo? Quando aborda a palavra arrependimento, sempre tem, né? As pessoas falam naquele sentido, arrependimento, avivamento. Para que haja avivamento tem que ter avivamento, tem que ter o choro dos sacerdotes. Sim, existe, essas coisas acontecem. Né? O arrependido chorar, o arrependido confessar seus pecados, acontece diante de uma unção de Deus, diante da presença de Deus. Né? A pessoa reconhecer que é pecadora e confessar seus pecados, assim como aconteceu com Isaías. Né? Isaías, você vê o livro de Isaías, no começo tudo é ai de vós, de repente quando ele vê Deus, ele ai de mim. Então, ou seja, ele confessa os pecados dele naquele momento. Então isso acontece. Você vê relatos de grandes avivamentos através de Charles Finney, de grandes pregadores, né, do passado, avivamento de Pensacola. Você vê que há relatos de pessoas que confessavam seus pecados. Né? Mas o arrependimento, gente, é necessário, urgente, né, que é essencial para a vida cristã, ele não é só isso. Apesar de ser um sinal muito forte, a pessoa se quebrantar, confessar os pecados, pedir perdão para as pessoas, pedir perdão para Deus, é um sinal poderoso, forte, mas não é o único. Não é a única expressão de arrependimento. Não é a única ação de arrependimento. Por quê? Às vezes as pessoas ficam romantizando o arrependimento. Arrependimento, a pessoa vai no altar, chora, tal, pede perdão, recebe uma oração. Gente, teve uma época que eu via quase que a mesma pessoa sempre chorando no altar, mas a vida dela não mudava, o jeito dela não mudava. Né? Diante da gravidade de um problema, ela chorava, eu fiz isso errado e tal. Mas isso não é o arrependimento. Você pode ver que quando faz o relato aqui de João Batista, falando do arrependimento, conduzindo as pessoas ao batismo, você vê que eles perguntavam para ele: o que devemos fazer? Aí João Batista dava uma resposta direta. Primeiro ele chegou, né? Raça de víboras. Vocês têm que se converter. Vocês têm que ser cordeiros. Vocês têm que ser ovelhas de Deus, não víboras. Que se você vai fazer um bom paralelo do que você deve ser, do que você não deve ser para Deus, você tem que ser ovelha de Deus e não víbora, serpente. Porque a ovelha é o animal mais submisso e a serpente ela é o mais astuto. Então tem muito cristão, filho de Deus, que não era para usar astúcia com Deus. Ele tem que usar astúcia que Jesus, quando Jesus menciona astúcia, é diante do mundo. Ele fala, eles vão ser enviados uma ovelha no meio de lobos. Sejam astutos, não sejam bobos, sejam bestas. Entenda o mal, entenda tudo que se passa, entenda toda a situação. Né? Tem crente hoje que não vê mal em nada. Ele deixa o filho pequeno, né, uma menininha pequena, ir na casa de qualquer pessoa que ela nem conhece direito ou confia demais. Hoje em dia tantos casos aí de violência contra a criança aí, né? Você tem que se atentar. Mas eu desconfio de todo mundo, eu sou uma pessoa desconfiada. Ué, as pessoas têm o mal. Mas é meu parente, é minha vizinha. Mas vai que naquele dia vai um parente dessa pessoa lá que você não conhece e acontece alguma coisa. A criança é abusada. Aí a culpa é do abusador, claro, né? O cara praticou abuso. Mas a culpa maior é dos pais. Deus vai cobrar você, mãe, pai. Porque você já tinha que ter uma visão das coisas. Parar de romantizar. Geralmente a pessoa que romantiza, ela acha que Deus vai fazer as coisas por ela porque ela sofre. Aí ela sofre, Deus vai olhar e vai fazer. E lança aquela palavra, Deus vai guardar, Deus vai fazer. É igual o intercessor, que ele pensa assim, vai participar de um grupo de intercessão, de um ato profético, Deus vai guardar, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, ele vence o diabo e pronto, acabou. Sim,
Mas existe parâmetros, né, práticas que a gente tem que ter para se revestir-vos do Senhor. Então, a pessoa vai entrar numa batalha espiritual, ela tem que jejuar, tem que ter vida de oração, tem que ter uma consciência da palavra. O cara vai lá enfrentar o diabo sem armadura, ele vai levar a bomba. E por que Deus não protegeu? Porque Deus protegeu ensinando o caminho, mas a pessoa ela não fez questão, né, de tomar as precauções de segurança. Besta? Então, não adianta você exaltar na sua cabeça. Paulo chegou e disse assim: se eu tiver que perdoar alguém, eu perdoo na presença de Cristo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não podemos desconsiderar os seus desígnios. Perdoar a pessoa, vai na presença de Deus, ou seja, comunhão, você perdoa.